Vamos continuar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa quarta aula. Estamos aqui gravando, tudo certinho, a nossa quarta aula. E hoje nós vamos tratar dos poderes administrativos. Boa noite, Elisa. Professor, desculpe meu atraso. Imagina, poderes administrativos, Elisa. Vamos tratar dos poderes administrativos, vamos resolver uma série de exercícios. Vamos começar falando do abuso de poder, que é o primeiro bloco, são 7 exercícios. Depois, nós vamos falar sobre o poder vinculado, discricionário, que é bem simples. Depois, nós vamos falar sobre o poder hierárquico, disciplinar e o normativo. E, por fim, o mais importante deles, o poder de polícia. Então, este vai ser o conteúdo dessa nossa aula. Eu vou tentar terminar esse conteúdo hoje, mas se não terminarmos, amanhã nós continuamos. Antes de nós adentrarmos nos exercícios, eu vou apresentar aqueles tradicionais esquemas, né, para que nós tenhamos aí uma contextualização. Para nós entendermos poderes administrativos, nós temos que pensar que o regime jurídico administrativo, isso é muito importante, o regime jurídico administrativo, ele se assenta sob 2 pilares. E quem diz isso é o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele está aqui. Ele aí é o precursor aí dessa teoria, correto? Quais são esses 2 pilares? A supremacia do interesse público, isso é muito importante, para nós entendermos toda essa parte da disciplina. A supremacia do interesse público e, de outro lado, a indisponibilidade do interesse público. Ótimo. A supremacia do interesse público, a supremacia, relacionada às prerrogativas e, portanto, aos poderes. Enquanto a indisponibilidade está relacionada às sujeições. Portanto, aos deveres. Então, é esse os elementos que nós temos que ter organizados. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Supremacia, prerrogativas, indisponibilidade, sujeições. Poderes, deveres. E nesses poderes, em se tratando de poderes, nós vamos falar então sobre poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo e o poder de polícia. E os deveres, eu vou trazê-los aqui, onde temos, eu vou apresentá-los aqui só para o nosso quadro ficar completinho. O poder dever de agir, dever de eficiência, o dever de probidade e o de prestar contas. Ótimo. Então é isso que nós temos que ter. Esse é o primeiro quadro que nós temos que ter em mente. Deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Ótimo.
Esse é o primeiro quadro. Então, eu vou tirar uma foto desse quadro, porque agora, antes de nós resolvermos o primeiro bloco, abuso de poder, eu quero lhes apresentar um outro quadro. Então, eu peço aí para que os senhores tenham a folha 4, vão fazendo o esquema intitulado aí, Poderes Administrativos, para que depois os senhores encadernem e os senhores tenham um material para uma revisão rapidíssima, né? Então, vamos lá. Eu vou tirar a foto. Ok. Agora, vou colocar aqui. Eu vou fazer um outro quadro a respeito do abuso de poder. Esse quadro também é muito importante. Sempre que eu vou realizar a minha prova de direito administrativo, antes eu faço esse quadro ali naqueles primeiros minutos para que eu não me esqueça. Ó, os senhores, claro, já são doutores em direito administrativo, já estudaram muito conteúdo, então aqui a gente pode se permitir, né, não ter muita ordem, né, como faríamos, por exemplo, num curso regular de direito administrativo. Não. Aqui vamos fazer diferente. Abuso de poder. O abuso de poder, ele é um gênero que compreende duas espécies. E quais seriam as espécies do abuso de poder? O primeiro é o excesso de poder. O excesso de poder, ele configura-se um vício no elemento do ato administrativo, competência. Então, eu vou colocar vício de competência. Ótimo. Do outro lado, também como espécie do gênero abuso de poder, nós vamos ter o desvio de poder, ou então, também conhecido, sinônimos, desvio de finalidade. É um vício, esse desvio é um vício no elemento finalidade. Vício, finalidade. Ótimo. Desvio de poder, excesso de poder. Eu vou colocar aqui uma definição. O excesso de poder. O agente ele atua fora dos limites de sua esfera de competência. Atua fora limites, esfera, competência. Ok. Então, o agente atua fora dos limites da esfera de competência. E o desvio de poder, desvio de finalidade, o agente, embora atue, ele atua dentro da órbita de competência, ele contraria-se a finalidade. E pode ser uma finalidade geral, que nós vamos chamá-la de mediata. Esse quadro é muito importante. Contraria o interesse público. Sempre os dois, né? Na verdade. E uma finalidade específica.
imediata. Contraria o resultado específico a ser alcançado. Contraria o resultado específico. Ótimo. Então, estamos quase já terminando o nosso quadro. Quando um determinado ato ele é cometido, ele é praticado com excesso de poder, esse ato ele será nulo. Então, mas em quais circunstâncias? Se nós estivermos a tratar de competência quanto à matéria, isso os senhores têm que decorar. Mas é fácil de entender também. Competência quanto à matéria, ou ainda uma competência exclusiva de um outro agente. Exclusiva de um outro agente. E ele vai ser, porque antes nós tínhamos uma distinção, ato nulo e ato anulável. Eu vou até ler aqui, que eu marquei para os senhores, na página 555 desse livro, que eu estou me utilizando só como um guia, um norte, para nós organizarmos a matéria. Mas ele é muito bom também, porque ele traz definições bem pontuais e assim. Qual é, professor? É esse livro aqui do Descomplicado. E eu tenho um que é mais resumido. Novelino? É novelino? Não. Ele não é do Novelino, não. O Novelino é constitucional, esse é de direito administrativo, com Descomplicado, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. É um clássico aí dos concursos. Mas, vou ser sincero, esse livro aqui tem... Não, professor, desculpe, é esse mesmo. É que um é novelino, o outro alexandrino, é esse mesmo. Então, o A de alexandrino é com A de administrativo. Já decorei, obrigada. Ah, tá. É porque o Novelino é constitucional aqui de Minas, professor Novelino, mas é Marcelo Alexandrino Vicente Paulo. Eu sempre confundo esses dois nomes também, Elisa. Esses livros aqui, ele para fazer uma primeira fase, ou então para uma prova oral, eles são suficientes. Agora, se você vai fazer uma prova de administrativo, uma questão de administrativo, com mais substância, aí você precisa de ter uma doutrina, né, mais profunda. Mas esse aqui está ótimo. Olha só. Os administrativistas tradicionais, eles costumavam propugnar que os atos administrativos, quanto à existência de vícios em sua formação, poderiam ser exclusivamente enquadrados como válidos, sem nenhum vícios, ou nulos. Essa teoria é a teoria monista. Outros autores que defendiam a possibilidade de os atos administrativos com defeitos de validade, eles serem nulos ou anuláveis. Essa teoria se chama teoria dualista. Isso é interessante. Isso aqui foi conteúdo de uma prova de segunda etapa aí que eu fiz, eu acho que foi no Paraná. Eram os adeptos da escola dualista. Os nulos era aquele que tinha o vício insanável. E o que tinha o vício sanável eram os anuláveis. Atos administrativos com defeitos de validade, nulos ou anuláveis, conforme o vício fosse classificado como insanável ou sanável. Esses são o da escola dualista. E aqui ele fala isso que é interessante. Com a evolução doutrinária, um número cada vez maior de administrativistas passou a reconhecer que há vícios de legalidade que representam uma grande lesão e há outros que são de menor lesividade. E aí, essa corrente que ele diz que hoje é a majoritária, admite, ao lado dos atos nulos, com vícios insanáveis, a existência dos atos anuláveis, portadores de vícios sanáveis. E esses vícios anuláveis são aquilo que eles chamam hoje de atos convalidáveis ou sanáveis ou saneáveis, convalidáveis. Então, nós vamos ter um nulo, que é a competência quanto à matéria, exclusiva e quanto se tratar, né?
quando a gente pratica um ato com excesso de poder, se aquela competência ela for competência quanto à matéria, esse ato será nulo. E se tratar de competência exclusiva também, será nulo. Mas aí ele será convalidável. Mas eu vou colocar aqui, anulável. E entre parênteses, convalidável. Convalidável. Passível de convalidação. Que é até melhor, né? Convalidável. Anulável. Competência quanto à pessoa que não é exclusiva, porque ele pode ser convalidado pelo superior, hierárquico. Né? Competência quanto à pessoa não exclusiva. Então tá ótimo. Ponto. Então é isso. O abuso de poder vai ser o excesso de poder ou desvio de poder, desvio de finalidade. Se eu estou falando de excesso de poder, estou falando de vício de competência. Se eu estou falando de desvio de poder, desvio de finalidade, estou falando de vício de finalidade. Ele será, em se tratando de vício de competência, nulo se nós tivermos a tratar de competência quanto à matéria ou então competência exclusiva do agente. E ele é anulável, portanto convalidável, se se tratar de competência quanto à pessoa não exclusiva. Ponto. E o desvio de finalidade, ele é sempre nulo. Sempre nulo. Pronto. Era este o quadro que eu queria ter aqui antes de nós irmos para os nossos exercícios. Estamos juntos? Lembrou do quadro, Norma? Ótimo. Na verdade, é meio novidade que desvio de finalidade sempre novo. Como? Você falou Cheguei a lembrar, não. Não cheguei a lembrar de tudo, não. Mas Okay. aí eu anotei aqui. Tá bem lógico. Sim, ele é bem lógico. Abuso de poder, excesso, competência e vício de finalidade, desvio de poder ou desvio de finalidade. Essas nomenclaturas. Agora vamos lá. Promotor de justiça de tutela coletiva, no bojo de inquérito civil público e visando a sua instrução, expediu ofício ao secretário municipal de administração, mediante entrega pessoal via oficial do Ministério Público, requisitando remeter relação nominal de todos os servidores ocupantes de cargo em comissão daquela pasta. Ao chegar na repartição municipal, o oficial do MP, João, realizou a entrega do ofício em mãos ao destinatário, obtendo o respectivo recibo de entrega. Em seguida, verificando que a planilha requisitada pelo promotor no ofício estava sobre a mesa do agente municipal, João promoveu coercitivamente a imediata apreensão do documento, não obstante a negativa do secretário. Então, o promotor ele expediu ofício ao secretário da prefeitura, requisitando a relação nominal dos servidores ocupantes de cargo em comissão ali na Secretaria Municipal da Prefeitura. E aí ele viu essa planilha e ele resolveu tê-la para si. A pessoa é o oficial do Ministério Público, né? Não o promotor. Em seguida, verificando que a planilha... Ok. Em verdade, como comprovado pelo secretário, o objetivo do oficial do MP não era adiantar o cumprimento da requisição, e sim retaliar ele, secretário, por ser seu antigo desafeto. Nesse caso, o ato administrativo de apreensão do documento praticado por João essa questão é péssima. Inválido, eu acho que não faz o menor sentido isso, mas o gabarito é inválido por abuso de poder em razão de vício em seus elementos de competência, excesso de poder e finalidade, desvio de poder. Mas é uma questão muito mal feita, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, é uma questão da FGV. Pronto. Vai fazer Santa Catarina agora. Ótimo. Então, 1, letra E. 2. As outras são melhores. As outras estão mais consoantes aí à nossa doutrina e os nossos exercícios. As outras são mais tradicionais. Considere o seguinte caso hipotético. A prefeitura do município X desapropria um imóvel apenas porque o proprietário é um desafeto do prefeito. Eu já sei que é abuso de poder, desvio de poder, porque ele atua, porque o prefeito pode promover a desapropriação, então ele está dentro da órbita de competência dele, mas ele contraria a finalidade, tanto a geral,
o interesse público, quanto a específica imediata. Portanto, 2 é letra B, desvio de finalidade, que se trata de uma espécie do gênero abuso de poder. Desvio de finalidade é uma espécie do gênero abuso de poder. Ótimo. Ele fala desvio de finalidade, que é a espécie do gênero dever do administrador público. Olha como ele brinca aí com as palavras, né? E nós temos que estar bem atentos. É da VUNESP, essa prova. Letra C, excesso de poder. Excesso de poder é um gênero do gênero desvio de finalidade? Não, eles são espécies do gênero abuso de poder. Letra D, abuso de poder, que é espécie do gênero? Não, é gênero cujas espécies são excesso de poder, desvio de finalidade. Excesso de poder, que se trata de uma espécie do gênero dever? Falso, do abuso de poder. Ótimo, letra B, portanto. 2, letra B. 3, a respeito do uso do poder pelo agente público, é correto afirmar que o uso do poder pelo agente público é correto afirmar que, no exercício de sua função, poderá motivadamente renunciar ao uso de poderes outorgados pela lei? Não, eles são irrenunciáveis. O que pode, em algumas situações, é o exercício ser delegado. A letra A é falso. É imune ao controle externo porque a sua intensidade... Não, ele não é imune ao controle externo, não. Há controle, sim. Falso. C. Ato praticado com excesso de poder não pode ser convalidado porque o vício é, no caso, insanável. Olha, o ato praticado com excesso de poder tem uma situação que ele pode ser convalidado, sim. Se a competência, se tratar de competência quanto à pessoa não exclusiva. Ponto. Desvio de finalidade constitui uma forma de poder, de abuso de poder. Sim, correto. Letra D. E a E, prática de ato por autoridade incompetente, caracteriza abuso de poder e desvio de finalidade, acarretando nulidade absoluta do ato administrativo. A prática de ato por autoridade incompetente. Não. A prática de ato por autoridade incompetente, ele está caracterizado como espécie excesso de poder. Claro, abuso de poder, mas excesso de poder. E acarreta, na verdade, a nulidade que nós chamamos aí relativa, porque ele pode ser convalidado. Tudo bem? Vamos adiante. Questão 4. Questão 4. Superior hierárquico transfere a Beltrano da Silva, na verdade, transferiu o servidor, um funcionário público ocupante de cargo de médico clínico geral para uma região da periferia carente de serviços médicos como forma de vingança por este ter sido namorado de sua esposa. Essa conduta caracteriza-se como abuso de poder. E qual o tipo que ele feriu? Desvio de finalidade ou desvio de poder. Abuso de poder por excesso de poder? Não. Não estamos falando que ele está a atuar fora dos limites da competência dele, porque ele tem a competência de transferir os servidores da administração. Ele tem esse poder. Desvio de poder por excesso de poder. Olha que interessante. Desvio de poder é a mesma coisa que desvio de finalidade. Excesso não faz o menor sentido. Eu vou até colocar aqui. Desvio de poder igual a desvio de finalidade. Oi? Ah, tá. Deixa eu então colocar aqui no mute. Assim, ótimo. Uso regular do poder? Falso. Abuso de poder por desvio de finalidade. Letra D. Exercício legal do dever? Falso. Falso. 5. No regime jurídico do direito administrativo brasileiro, o indivíduo só pode exercer de forma legítima algumas atividades se obtiver o necessário ato administrativo de licença. Essa é uma clássica. Por meio da licença, o poder público exerce o poder de polícia fiscalizatório, verificando em cada caso se existem ou não óbices legais ou administrativos para o desempenho da atividade reivindicada. Se o interessado preenche os requisitos legais para a concessão da licença, tem direito a obtê-la e, se houver denegação, será admissível até mesmo mandado de segurança para superar o abuso, pois o ato administrativo da licença é um ato
Administrativo vinculado. Muito tranquila essa. Ato administrativo vinculado. E já que estamos aqui, eu vou só mesmo fazer uma breve leitura aqui para refrescar a memória dos senhores. Os atos vinculados são os que a administração pratica sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a lei previamente determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado, sempre que se configure a situação objetiva descrita na lei. Não cabe ao agente público apreciar a oportunidade e conveniência administrativa quanto à edição do ato. Uma vez atendidas às condições legais, o ato tem que ser praticado invariavelmente. O ato discricionário, por outro lado, são aqueles que a administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa. Enquanto o agente público, portanto, desta feita, enquanto o agente público está rigidamente adstrito à lei, quanto a todos os elementos de um ato vinculado, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ao se praticar um ato discricionário, o agente possui certa liberdade, dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, do conteúdo, segundo seus critérios de oportunidade e conveniência administrativa. Eu disse aos senhores sobre o ato vinculado e o ato discricionário. Agora vamos falar sobre o poder discricionário, que é o objeto, o poder vinculado, e o poder discricionário, que é o objeto aqui da nossa aula. O denominado poder vinculado é aquele de que dispõe a administração para a prática de atos administrativos em que é mínima ou inexistente a sua liberdade, na verdade inexistente, né? A sua liberdade de atuação, ou seja, é o poder de que ela se utiliza quando pratica atos vinculados. Então, o ato vinculado está relacionado ao exercício do poder vinculado. Em relação aos atos vinculados, não cabe à administração tecer considerações de oportunidade e conveniência nem escolher o seu conteúdo. O poder vinculado apenas possibilita a administração executar o ato vinculado nas estritas hipóteses legais, observando o conteúdo rigidamente estabelecido. Agora, só para nós fechar aqui o poder vinculado. O poder vinculado é fundamento também dos atos discricionários. Olha que interessante. Quanto aos elementos vinculados. Então, o poder vinculado é fundamento do ato vinculado. Óbvio, se estamos a falar de ato vinculado, é vinculado todos os elementos, a competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Pronto. Mas o poder vinculado, ele é fundamento do ato discricionário naqueles elementos do ato discricionário que são vinculados, competência, finalidade e forma. O motivo e o objeto, não. Então, a discricionariedade reside no motivo e no objeto. No motivo. E o nome que damos a isso é o mérito administrativo. Então, cabe anotar que o poder vinculado é fundamento também dos atos discricionários, quanto aos elementos vinculados do ato discricionário, a saber, a competência e a finalidade, segundo a doutrina tradicional, a forma. Portanto, a edição de um ato vinculado, o agente administrativo tem respaldo somente no poder vinculado. Na prática de um ato discricionário, a administração pública exerce o poder discricionário e também o poder vinculado. Então, aqui, poder discricionário é o conferido à administração para a prática de atos discricionários e a revogação destes atos. Ou seja, é aquele poder em que o agente administrativo dispõe de uma razoável liberdade de atuação, devendo valorar a oportunidade e conveniência da prática do ato, quanto ao seu motivo e, sendo o caso, escolher, dentro dos limites legais, o seu conteúdo, objeto. O poder discricionário tem como núcleo a autorização legal para que o agente público decida, nos limites da lei, acerca da conveniência e da oportunidade de praticar ou não um ato administrativo e, quando for o caso, escolher o seu conteúdo. Dito de outro modo, o núcleo essencial do poder discricionário traduz-se no denominado mérito administrativo. Então, ponto. 6. Então, 5, letra E. Questão 6. Suponha que o chefe de uma determinada seção administrativa, agindo dentro de sua competência legal, opte por nomear determinado servidor em função de confiança, sob a justificativa de que tal servidor possui as características pessoais ideais para o desempenho da função. Até aí estamos bem, estamos todos bem. Vamos ver aqui.
Tudo bem. Vamos lá. Vamos adiante. Imagine, porém, que após algumas semanas da nomeação, venha a público a informação de que a nomeação se deu com a principal finalidade de redistribuir a outro servidor processo administrativo cuja responsabilidade incumbia à época da nomeação ao servidor contemplado com a função de confiança. Se vocês, os senhores vão observar que com o tempo vocês vão ler o cabeçalho e vocês já vão saber do que se trata, claro. A respeito dessa situação hipotética, é correto afirmar que se trata de caso de, estamos falando de abuso de poder, desvio de finalidade. Excesso de poder? Não. Desvio de dever funcional? Não. Não existe essa expressão. Em se tratando de abuso de poder, não tem aqui no nosso quadro, né? Desvio de dever. Não. A gente tem o abuso de poder, o desvio de poder, desvio de finalidade e o excesso de poder. Abuso de poder, o qual se verifica quando o agente age de forma arbitrária, assumindo atribuições impróprias. Não, quando ele atua fora dos limites da esfera de competência, ele está a tratar do excesso de poder. E letra D, desvio de finalidade, desvio de poder, o qual se verifica quando o agente público, embora dentro da sua esfera de competência, que é a hipótese, afasta-se da finalidade prevista na lei para a prática do ato. Os senhores concordam? Ele pode nomear uma pessoa, sim, claro, mas ele não pode nomear aquela pessoa para que ela atue num processo administrativo que lhe é favorável. Por quê? Porque aí vai haver um desvio de poder, desvio de finalidade, espécie do gênero abuso de poder. Portanto, 6, letra D. E 7. Considerando os conceitos de abuso de poder, excesso de poder e desvio de poder, assinale a afirmativa consulplan. Para nós fecharmos aí com chave de ouro o nosso tema abuso de poder. Assinale a afirmativa em que a hipótese apresentada está corretamente identificada com a espécie de uso indevido do poder. Excesso de poder. O servidor deixa propositalmente praticar um ato de sua competência, estando presente o dever de agir. Não, aí o excesso de poder ele sempre pressupõe uma conduta comissiva. Ele atua fora dos limites, né? Então, desvio de poder. Remoção de um servidor para outro setor com medida disciplinar pela prática de infração administrativa. Perfeito. Esse é o exemplo clássico. Ele sempre pode remover o servidor. Pode. Quem o faz, pode remover o agente administrativo. Mas ele não pode com a finalidade de sancioná-lo pela prática de uma determinada conduta, uma medida disciplinar pela prática de infração administrativa. Nesse caso, nós temos abuso de poder, na sua modalidade desvio de poder, desvio de finalidade, sendo vício da finalidade, portanto, o ato é sempre nulo. Letra B. Mas vamos ver as outras. Desvio de poder, a demissão de um devedor ímprobo, realizada por sua chefia imediata, sem tal competência da autoridade. Desvio de poder? Não, isso é excesso de poder. Excesso de poder. E, por fim, excesso de poder. Qualquer forma de abuso ou desvio? Não. O desvio de poder ele é distinto do excesso de poder. Então, nós encerramos aqui o nosso conteúdo e agora vamos lá para o poder vinculado e o poder discricionário. Vamos resolver os exercícios aí do próximo bloco. Poder vinculado. O primeiro exercício, os senhores vão selecionar aí o primeiro exercício, que se inicia. O primeiro exercício deste bloco de exercícios se inicia com a seguinte frase. Um dos poderes do administrador público é aquele pelo qual possui uma razoável liberdade de atuação, agindo de acordo com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. O nome desse poder esse é o poder discricionário. Esse é o poder discricionário. Eu selecionei muitas questões, são 60 questões que nós vamos resolver, mas achei interessante porque eu achei as questões muito fáceis as questões de poder e são sempre exigidas. 2. Assinale a alternativa correta sobre os atributos e as condições de validade do poder de polícia. O poder de polícia nós vamos tratar
lá no último bloco de exercícios. Inclusive, eu deixei um bloco só para ele, porque ele aí é o que aparece mais nas provas. Mas os senhores vão ter em mente que o poder de polícia ele é discricionário. O agente na blitz ele pode, pela oportunidade de conveniência, definir qual é o carro que vai ser parado e qual o carro que vai passar pela blitz. A autoexecutoriedade, isso quer dizer o quê? Que não é necessário se recorrer ao poder judiciário para fazer valer o poder de polícia. A prefeitura ela pode ir lá e lacrar o estabelecimento. Ele é autoexecutório. E coercitivamente, que ele pode ser imposto diretamente pela administração. Ótimo. Vamos adiante. Letra A. A discricionariedade não pode ser invocada em se tratando de poder de polícia? Falso, porque poder de polícia, sim, ele é discricionário. B. O ente público poderá fazer uso da coerção necessária, inclusive da força física, quando houver oposição do infrator, para a prática do poder de polícia? Sim, é verdade. É verdade. Ó, vamos lá. Vamos ver aqui os atributos do poder de polícia. Nós temos as fases dos ciclos de poder de polícia, os atributos. Discricionariedade. A discricionariedade no exercício do poder de polícia significa que a administração, quanto aos atos a ele relacionados, regra geral, dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e conveniência de sua prática, escolhendo estabelecer o motivo e escolher, dentro dos limites legais, o conteúdo. Ótimo. Autoexecutoriedade. É o que eu disse aos senhores, consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta execução, independentemente de ordem judicial. A autoexecutoriedade diz respeito à independência de ordem judicial. É atributo típico do poder de polícia, presente sobretudo nos atos repressivos de polícia. Ótimo. Coercibilidade, outro, né? Autoexecutoriedade e coercibilidade. Possibilidade de as medidas adotadas pela administração pública serem impostas coativamente ao administrado, inclusive mediante o emprego da força. Caso o particular resista, a administração poderá valer-se da força pública para garantir o seu cumprimento. Então, os senhores vão pensar o seguinte, que a autoexecutoriedade é independência de ordem judicial. E a coercibilidade é a possibilidade de cumprir pela própria força a administração, o ato administrativo. É cerrar as portas do estabelecimento, ela própria. Elas são muito sutis, né? Elas são muito sutis. Mas vamos ficar com esses três atributos. Para compelir materialmente o particular a limitar seu direito individual face à predominância do interesse público, o poder público necessita de prévia intervenção do Poder Judiciário? Não, eu não disse aos senhores que o nome deste atributo do ato administrativo é autoexecutoriedade. Prerrogativa de impor diretamente, sem necessidade da prévia autorização judicial, as medidas ou sanções de polícia administrativa que são necessárias à repressão de atividades lesivas à coletividade ou que coloquem em risco a incolumidade pública. Ótimo. Letra D. São condições de validade específicas dos atos de polícia. Aí os senhores vão colocar assim, Eli Lopes Meirelles. São todas essas, competência, finalidade, forma, objeto, e ainda outras duas, proporcionalidade da sanção e legalidade dos meios. Então, essa aqui está equivocada, uma prova da VUNESP, típica questão da VUNESP. Mas a gente consegue, sabendo os atributos, sair pela letra B, porque essa letra D aqui já é mais difícil. Você teria que conhecer a doutrina do professor Eli Lopes. Professor, o senhor pode repetir, por favor? Então, são condições de validade específicas dos atos de polícia: competência, finalidade, forma e objeto, proporcionalidade na sanção e legalidade dos meios. Tá, muito obrigada. Tá bom, Elisa. Letra E. Admite-se a delegação por meio de decreto do poder de polícia a particulares prestadores de serviço? Não. O poder de polícia, ele tem 4 fases.
E a isso nós chamamos de ciclo de polícia. Então, nós temos a primeira é a ordem de polícia, que corresponde à legislação que estabelece os limites e condicionamentos ao exercício de atividades privadas e ao uso de bem. Então, é isso que os senhores têm que ter em mente. O que é o primeiro ciclo? A primeira fase, né, disso que nós conhecemos como ciclo de polícia. Então, é isso. Ordem de polícia, legislação que estabelece os limites e condicionamentos. Ok. A segunda fase seria o consentimento de polícia, a anuência prévia da administração quando exigida para a prática de determinadas atividades privadas ou para determinado exercício de poderes concernentes à propriedade privada. Segunda fase. Terceira fase, fiscalização de polícia, atividade mediante a qual a administração verifica se está havendo adequado cumprimento das ordens de polícia pelo particular que estão sujeitos ao poder de polícia. Ótimo. E, por fim, a sanção de polícia, atuação administrativa coercitiva, por meio da qual a administração, constatando que se viola uma ordem de polícia ou uma atividade privada previamente consentida está sendo executada em desacordo com as condições, né, e requisitos estabelecidos no ato de consentimento, aplica ao particular infrator uma medida repressiva, uma sanção dentre aquelas previstas na lei de regência. Então, ordem de polícia não se pode delegar. Não se pode delegar a feitura, né, a criação da legislação que estabelece os limites e condicionamentos. Não. Mas o consentimento de polícia, a anuência e a fiscalização de polícia, a atividade pela qual a administração pública verifica se está havendo adequado cumprimento da ordem de polícia, essas duas elas podem ser delegadas. Então, você nunca pode dizer que o poder de polícia você pode admitir delegação por meio de decreto do poder de polícia a particulares. Falso. O que se admite são algumas fases, quando estamos a tratar do ciclo de polícia, dentro do poder de polícia, serem delegadas. E são as duas, a fase segunda e a fase terceira. A sanção de polícia, que é a quarta fase do ciclo de polícia, professor, então é indelegável? Indelegável. Tá. A sanção é aquela atuação administrativa que pode fundamentar aquele dever dos notários e registradores de conferirem lá, de verificarem o pagamento de certos tributos, como sendo a anuência a fiscalização de polícia, que é delegável, então, não é? Ô, Elisa, eu acho que eu não sei se eu posso falar em poder de polícia relativamente aos delegatários. Sabe por quê? Poder de polícia, as taxas, né? É dos tributos. O poder de polícia, ele é definido no artigo 77 ou 78 do CTN. 78. 78. Você está com ele aí? Professor, ele está uma próxima questão, um dos importantes poderes da administração pública, que não está explicitamente na Constituição Federal, mas sim no Código Tributário Nacional, em seu artigo 78, diz que, abre aspas, a atividade da administração pública que limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Esse poder tem o nome de poder de polícia. Está nessa questão. Aí Ótimo. Eu coloquei poder de polícia. Uhum. Vamos lá, então. 2, letra B. Muito obrigado, Elisa. 3, vamos adiante. O ato administrativo que concede benefício fiscal a um contribuinte mediante a demonstração do preenchimento dos requisitos legais é classificado como ato decorrente do exercício do poder vinculado. 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 O contribuinte se adequou, o contribuinte, ele, como eu diria,
ele está adequado a todas as exigências da administração. Então, ele faz jus ao parcelamento, correto? E a isso damos o nome de exercício do poder vinculado. O poder que a lei confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, estabelecendo os elementos e requisitos necessários à sua formalização, denomina-se poder, eu disse aos senhores, vinculado. É o poder vinculado. Letra C. 5. A respeito dos poderes administrativos, assinale a alternativa correta. O poder disciplinar, ele autoriza que a administração aplique sanção a particulares que pratiquem infrações e que a ela estejam vinculados por um vínculo jurídico específico. Isso é verdade. Isso é verdade. Ó, eu fiz um quadro aqui do poder disciplinar. Eu vou tirar mais uma foto aqui. Porque eu quero... Ó. Poder disciplinar. Vamos falar sobre ele. Poder disciplinar. Poder disciplinar. Ó, os senhores vão pensar sempre, deixe-me abrir aqui a imagem. Vocês têm que pensar aqui nessas frases ou nessas palavras, quando nós formos tratar de poder disciplinar, principalmente numa primeira fase. Ó, eu vou colocar aqui de forma mais ou menos aleatória. Punir internamente, infrações funcionais, servidores. Ó, então, os senhores concordam que aquele servidor ele tem um vínculo ali com a administração? Um vínculo com a administração? Também é punir infrações administrativas de particulares que possuem um vínculo específico, vínculo jurídico específico. Ah, então essa punição, ela tem fundamento em qual poder? No poder disciplinar. No poder disciplinar. É o servidor que é punido, ou então a concessionária que é punida, que tem um vínculo específico. Agora, e aquela punição, por exemplo, do açougue que não cumpre as regras da vigilância sanitária? Aquela punição, ela tem por fundamento poder disciplinar? Aquele açougue, ele tem um vínculo? Não. Por quê? Porque o vínculo que sujeita ou que fundamenta a aplicação do poder de polícia é um vínculo geral. Não é um vínculo específico. Entenderam como é diferente? Então, aqui é um vínculo específico. Vocês sempre vão pensar nisso. Vínculo específico é diferente do vínculo geral. Porque o vínculo geral, ele fundamenta a aplicação de uma sanção, ou então o exercício, ele fundamenta o exercício do poder de polícia.
Então, por exemplo, você já vai organizando as suas ideias. Quando o açougue ele é fechado pela prefeitura, ou o supermercado não cumpre com as determinadas regras, o vínculo que eu tenho ali é um vínculo geral. Portanto, estou a tratar de poder de polícia. E se eu tenho um vínculo específico dentro da própria administração, ou então uma pessoa fora do bojo da administração, mas vinculada à administração com um vínculo jurídico específico, um contrato, por exemplo, aí aquela sanção ela terá por fundamento o poder disciplinar. Ótimo. Esse aqui era o primeiro ponto. Professor, então, mas quando o notário, o registrador, ele exige o pagamento do tributo no ato notarial ou registral, ele está agindo com exercício o no poder de polícia, mas então, no âmbito da taxa. Mas aí no caso é do tributo, né? Não é o pagamento dos emolumentos. Ele exige o pagamento do tributo para ele poder lavrar, por exemplo, a escritura pública, né? Ele tem que recolher o tributo. Aí ele, daquele ciclo de polícia que o senhor falou que tem 4 fases, ele estaria exercendo a terceira, que seria de fiscalização de polícia. Né? Tá, era seria isso que eu... Não, porque isso, professor, pode ser pedido e às vezes é difícil da gente pensar na hora, sabe? Porque sempre falam assim, vão sendo atribuídas determinadas tarefas para o notário, para o registrador. Mas com base em quê, né? E o notário e o registrador vão aceitando também, porque com base em quê? Precisa saber, eu acho que o fundamento, né? Claro. Muito obrigada, professor, por ter atrapalhado. Não, imagina, Elisa, você é muito bem-vinda. Elisa, mas eu vou pensar um pouco mais ainda, continuar, já que você deixou aí, né, a deixa, né? Eu vou pensar um pouco mais sobre o exercício do poder de polícia pelos delegatários, tá bom? Deve ter alguém que já escreveu sobre isso. Segundo ponto que eu quero dizer para os senhores que também é importante. Quando a administração ela aplica uma sanção ao agente público, nós vamos ter de forma imediata o exercício do poder disciplinar e de forma imediata o exercício do poder hierárquico. Isso é importante, hein? Poder hierárquico diz respeito à organização. Quando vocês ouvirem os senhores lerem a palavra organização, vocês vão tratar, claro, pessoal, nesse contexto, né? Organização de funções, vocês estão falando de poder hierárquico. Mas eu estou falando aqui de sanção. A sanção, ela tem por fundamento, a sanção da administração ao agente público, ela tem por fundamento imediato o poder disciplinar e por fundamento imediato o poder hierárquico. É que ficou esquisito quando eu falei isso. Administração. Vamos lá. Aplica uma sanção a uma pessoa que tem um vínculo jurídico específico. Àquele com vínculo jurídico específico. Por exemplo, um contrato. Nessa hipótese, o que eu tenho? Eu tenho como fundamento o exercício do poder disciplinar. E eu nem vou falar de forma imediata, porque eu não tenho poder hierárquico. Não poder, eu vou escrever aqui, mas eu vou fazer uma seta aqui, um X, para que vocês saibam que nós não estamos a tratar de hierarquia quando, por exemplo, a administração aplica uma sanção a
concessionária que não estar a cumprir uma determinada cláusula do contrato. Estamos ali, essa aplicação dessa sanção revela o exercício do poder disciplinar. Os senhores entenderam? E não do poder hierárquico. Tudo bem, Elisa? Então, o poder de polícia, eu disse aqui, vínculo geral. O poder disciplinar, vínculo específico. Ótimo. O que mais? Ó, regra geral, o poder disciplinar, ele é discricionário em qual aspecto? Na gradação da penalidade. Mas no exercício ele é vinculado. Então, por exemplo, se a administração ela observa que o servidor ele cometeu uma falha, a administração ela tem um dever de puni-lo. Agora, qual vai ser a punição? Aí, nesse aspecto, é a discricionariedade, gradação da penalidade. Mas, vinculação quanto ao dever de punir. Deixa-me ver. Ótimo. Era isso que nós precisávamos saber a respeito do poder disciplinar. Deixa-me ver aqui se estou faltando alguma coisa. Poder vinculado, já falamos. Poder discricionário, já falamos. Poder hierárquico, vamos falar. Poder disciplinar. Punir internamente as infrações funcionais de seus servidores. Punir infrações administrativas cometidas por particulares ligados à administração pública por algum vínculo jurídico específico. Não se deve confundir o poder disciplinar da administração pública com o poder punitivo do Estado e os puniendi, que é exercido pelo Poder Judiciário e diz respeito à repressão de crimes e contravenções tipificados em lei. Então, o poder disciplinar é diferente do ius puniendi, porque o ius puniendi é judiciário e também crimes e contravenções. Toda e qualquer pessoa está sujeita ao poder punitivo do Estado, ao passo que somente as pessoas que possuem vínculo jurídico, os senhores entendem? Todas estão sujeitas ao ius puniendi. Mas só aquelas que possuem um vínculo jurídico específico com a administração, o vínculo funcional, ou então o vínculo contratual, são alcançadas pelo poder disciplinar. Essas pessoas, agentes públicos, é isso que eu queria, essa palavra que eu queria, que estava me faltando. Os agentes públicos ou os particulares, que são essas pessoas com vínculo, estão sujeitas à disciplina interna da administração. Essa palavra que me faltava. Estes aqui, eles estão sujeitos à disciplina interna da administração. Essas palavras, o direito administrativo, para fazer prova de primeira fase, a partir do momento que você consegue guardar todas aquelas palavras, você não erra mais uma questão. Professor, desculpe, eu estou interferindo muito, mas eu não consegui ler na lousa. O poder disciplinar, regra geral, é discricionário na dosimetria da pena, mas é gradação da penalidade, mas é vinculado quanto ao dever de punir. Não, vamos voltar aqui, Elisa. Já que você está fazendo o quadro aí, o poder disciplinar, vou passando aqui para você, é diferente do ius puniendi. E, esse quadro aqui... Não, professor, obrigada. Era só esse ponto que o senhor falou. Obrigada. Porque o senhor falou poder disciplinar, que é vínculo específico, né? Diferentemente do poder de polícia, que é vínculo geral. Poder disciplinar, punir internamente,
infrações funcionais de servidores ou punir infrações administrativas de particulares ligados à administração por vínculo específico como concessionário, não é? Exato. Agora, já o poder de lacrar o açougue em desacordo com as higienes não decorre do poder disciplinar, mas do poder de polícia. Então, lacração, poder de polícia. Eu gosto de imaginar, assim, tipo, lacrar é uma ação meio bombástica. Aquelas pessoas são fanáticas por policiais vestidos de uniforme, sabe? Assim. Então, aí, né, tem gente que gosta desse tipo. Aí depois, quando a administração aplica sanção ao agente público, é o exercício de forma imediata do poder disciplinar, de forma imediata do poder hierárquico e associar a hierarquia à organização. Foi isso, né? Exatamente. Ao ius puniendi, todas as pessoas estão sujeitas ao ius puniendi, né, do Estado, mas só os agentes públicos ou os particulares com vínculo específico com a administração estão sujeitos ao poder disciplinar, disciplina interna da administração. Exatamente, Elisa, perfeito. Elisa, se você decorar esse quadro aqui, você vai responder todas as provas dissertativas que vierem a requerer aí o conhecimento desse assunto. Porque, ótimo, né? Porque às vezes a gente também se olvida, né? É importante nós termos aí um mapa mental para ser um roteiro aí na nossa escrita. Ótimo, então falei aqui do poder disciplinar. Vamos lá. Então, o 7. Poderes administrativos são fundamentais para que a finalidade de interesse público seja atingida, sobrepondo as necessidades coletivas às individuais e são usados para que sejam atingidos os objetivos do Estado. Sobre os poderes administrativos, assinale a questão correta. Só vou responder essa e a gente vai fazer o nosso intervalo, que já está passando, agora que eu me dei conta. O poder hierárquico estabelece uma relação de coordenação e subordinação entre os vários órgãos, cargos, funções, fixando assim a hierarquia dentro ou fora de uma mesma entidade. Já vou adiantar-lhes o poder hierárquico. Poder hierárquico estava tudo certo. Organização, coordenação, subordinação, órgãos, cargos e funções, organização, mas é sempre dentro de uma mesma pessoa. Por quê? Pessoas distintas, não há que se falar em hierarquia. Nós vamos utilizar 3 expressões em se tratando de pessoas distintas. Vamos usar relação, vinculação, supervisão ministerial, tutela administrativa e controle finalístico. Então, quando os senhores pensarem em poder hierárquico, os senhores vão pensar em subordinação, mesma pessoa, e vocês vão pensar em organização, tudo que foi dito aqui, relação de coordenação, subordinação, vários órgãos, cargos e funções, mas tudo dentro de uma pessoa. E se eu estou a tratar de pessoas distintas, não estou a falar de vinculação, estou a falar de... não estou a falar de hierarquia, estou a falar de vinculação. E aí vocês vão pensar em controle finalístico, em supervisão ministerial e tutela administrativa. Ótimo. Daqui a pouco eu faço um quadro sobre isso para os senhores também. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente, sem limites da lei aplicável. Sem limites da lei aplicável, falso. O poder de polícia, ele está limitado pela lei. Falso, letra B. Letra C, poder discricionário é absoluto? Poder discricionário é absoluto? Não, poder discricionário não é arbitrariedade, não é isso. E não fixará os limites de atuação? Não. Os limites de atuação dentro da lei. Você tem sempre, quando os senhores estiverem a tratar de poder discricionário, em limites de atuação. Isso é muito interessante. E letra D, poder disciplinar representa o poder-dever de administração pública punir seus servidores sempre que cometam faltas apuradas mediante sindicância ou PAD. Pode também haver punição de particular submetida ao controle estatal, como no caso daquele que descumpre contrato administrativo. Ótimo! Não precisamos mais que isso. Ficou simples? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer os nossos 10 minutos de intervalo e nós já voltamos para a nossa segunda parte, tá bom? Tá ótimo, viu, Elisa? Participe, tá?
Voltamos aqui à nossa gravação. Vamos fazer aqui um breve quadro do poder hierárquico. Vamos pensar o seguinte. Em subordinação, as palavras que os senhores vão ligar aí ao poder hierárquico. Mesma pessoa jurídica. Mesma pessoa. Então, vamos falar de... Quais são as palavras que nós vamos utilizar? Controle, correção, revisão hierárquica, autotutela. Ok. Subordinação, mesma pessoa. Se estivermos a falar de pessoas diferentes, vamos tratar então de vinculação. Pessoas distintas. Enquanto, olha só, na subordinação eu tenho a palavra controle, correção, revisão hierárquica. Na vinculação, são pessoas distintas. Eu terei o seguinte. Controle finalístico, supervisão ministerial, tutela administrativa, Então é aqui, poder hierárquico. Encontrei na minha prova uma dessas palavras, supervisão ministerial. Ah, eu sei que eu estou falando ali de poder, óbvio, não é poder hierárquico. Eu estou dentro do tema poder hierárquico, estou a falar da vinculação que há entre pessoas jurídicas distintas. Aqui, o poder hierárquico, ele fundamenta, né, o poder de comando, dar ordens, poder de comando. E a outra face do poder de comando é o dever de obediência, não é? São duas faces de uma mesma moeda. Ótimo. Poder hierárquico também se relaciona com o poder de fiscalização dos atos praticados pelos agentes inferiores, né? Poder de fiscalização, controle. Vamos manter manutenção daqueles que forem válidos, oportunos, convenientes, vamos convalidar os sanáveis, vamos anular os ilegais e vamos
Deixa eu ver aqui o que eu escrevi, que até mesmo eu não estou conseguindo identificar. Tenho que me ater aqui. Às vezes a gente vai fazer esses resumos, não é? O poder hierárquico, ele se caracteriza pela existência, né, de níveis de subordinação e não há hierarquia entre pessoas distintas. O que nós temos é vinculação. Ótimo. Então, subordinação versus vinculação. Dar ordens, poder de comando, está relacionado ao poder hierárquico, ok. E surge, portanto, a outra face, o dever de obediência, né? Salvo aqueles manifestamente ilegais. Também temos o poder de controle e o poder de fiscalização. E o que é isso? Esse poder de controle, de fiscalização, esse controle? Manter os válidos, a manutenção dos válidos, convenientes, oportunos, a convalidação dos sanáveis, a anulação dos ilegais e a revogação dos discricionários. Isso é importante, claro. Revogação daqueles que se revelam, né? Mas claro, porque você revoga os discricionários, né? Porque eles não são mais oportunos e convenientes. Então, são os discricionários que se revelam inoportunos, inconvenientes. O controle hierárquico é restrito, isso não depende de lei. No âmbito dos processos administrativos, desde que não haja, pode haver controle somente quando o ato não tem havido preclusão. Vamos ver aqui. E aí, as sanções administrativas aplicadas com fundamento no poder de polícia, elas se relacionam com aquele vínculo geral. Não há que se falar em hierarquia, isso é interessante. As aplicações das sanções aos servidores ou aos particulares com vínculo específico têm por fundamento o poder disciplinar. Aqui, na verdade, é que nós vamos falar sobre a delegação de competência. A delegação de competência e a avocação de competência. Nesse momento aqui, quando nós estivermos a tratar do poder hierárquico. A delegação é um ato discricionário, ele é revogável a qualquer tempo, mediante o qual o superior confere o exercício temporário de alguma atribuição ao seu subordinado. Então, ele vamos colocar aqui, discricionário, revogável, e o superior atribui ao inferior ou a um outro, que não um inferior, pode ser, não é necessário que ele seja inferior a ele, pode ser um outro agente que não seja subordinado hierarquicamente a ele. A delegação tem essa especificidade. Mas não a titularidade, apenas o exercício. Exercício, não a titularidade, claro. E pode avocar para si o superior. Não. E agora, isso é interessante. A delegação pode ser para o subalterno ou não. Delegação para inferior ou não inferior. Mas a avocação, ela só pode ser do inferior. Você não pode avocar para si a competência de um outro agente que não lhe é subordinado. Avocação somente do inferior. E você só pode avocar a competência se aquela competência não for uma competência exclusiva do inferior. Medida excepcional
E não pode ser excepcional e não pode ser não competência exclusiva. Agora, eu vou pedir para os senhores, em se tratando desse, para que os senhores localizem aí uma lei que é muito importante, a Lei 9784. Eu já estou com ela aqui na tela. Vamos lá. O artigo 11, aqui nesse momento é que nós vamos ler esses dois artigos. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo delegação e avocação. Então, eu vou colocar aqui, Lei 9784. Essa lei é uma lei federal, mas ela é muito importante no direito administrativo. Então, vamos colocar 9784, artigos 11, porque é aqui que nós encontramos o fundamento para isso. Só mais uma outra coisa, eu acho que essa lei são deveres do administrado, não é essa. Achei que fosse a lei que traz alguns princípios, não é a lei do processo administrativo federal, mas é essa mesmo. Enfim, depois a gente localiza. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo delegação e avocação. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Não foi isso que eu disse? Artigos, vamos colocar aqui, artigos 11, 12. Quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O disposto não aplica-se à delegação de competências dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Esse 13 aqui é extremamente importante. A gente tem até um mnemônico para ele, é o NOREX. Não podem ser objeto de delegação. Isso aqui vai ter que decorar. Edição de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos, matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Não podem ser objeto de delegação. Eu sempre penso, normativo NOR, exclusivo Professor, é DOREX? NOREX, é um mnemônico. É NOREX? É no de navio ou D de dado? Normativo. Tá. Normativo na norma. Normativo, recursos e exclusivo. Normativo, recurso e exclusivo. Então, NOREX. professor, Norma, Renato e Elisa. Isso, Elisa. Ótimo. Norma, Renato e exclusivo Elisa. Ótimo. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Eu sempre lembro desse mnemônico. Norma, o normativo, a edição de caráter normativo, o recurso, a decisão do recurso administrativo, porque você não pode delegar, né, o recurso. Não pode, porque você tem que julgar o recurso. Você não pode delegar o seu subordinado que fez, porque aí você fere aí o processo legal. E as matérias de competência exclusiva. Agora vamos aqui, os atos de delegação e sua revogação publicados no meio oficial. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade que delega, delegante. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, não pelo delegatário, pelo delegado, por aquele que delegou. E aqui é o artigo 15, olha só, 11, 13, 14, eu falei. Excepcionalmente, motivos relevantes
permite-se a vocação temporária da competência atribuída ao órgão hierarquicamente inferior. A vocação é somente inferior, então a outra, tudo bem. Então aqui, pronto, esse é o nosso quadro do poder hierárquico. Não temos... Aí aqui nós já falamos sobre isso, né? Ótimo, pronto. Que poder hierárquico, ele não tem relação... Nós falamos aquela relação da aplicação da sanção. Ela é direta e imediatamente do poder, com fundamento do poder disciplinar, e imediatamente do poder hierárquico. Correto? Ótimo. Aquele servidor com vínculo com a administração, porque o particular, a aplicação do poder disciplinar, a aplicação da penalidade ao que tem o vínculo contratual, ela tem por fundamento o poder disciplinar e não o poder hierárquico. Ótimo. Então tá. Então aqui já falamos. Vamos voltar aqui para as nossas questões. O poder, a 7, falamos que o poder, letra A, já falamos que a letra E, mas vamos lá na letra A. O poder hierárquico estabelece uma relação de coordenação e subordinação entre os vários órgãos, cargos, funções, fixando assim a hierarquia dentro ou fora. Não, sempre mesma pessoa. Poder hierárquico tem a ver com subordinação. Relação de hierarquia, vocês vão pensar. Hierarquia. É muito bom fazer os esquemas lendo as questões. Coordenação, subordinação. Subordinação. Coordenação, subordinação. Vários órgãos, cargos, funções, mas dentro de uma mesma pessoa, né? Vamos adiante. Um prefeito recém-eleito e com larga experiência na área privada, mas sem qualquer experiência na área pública, elencou, em função do seu perfil empreendedor, uma série de projetos que gostaria de realizar, alguns dos quais em parceria com o setor privado e a sociedade civil. Contudo, a assessoria jurídica do município alertou o chefe do executivo de que parte das suas ideias não era viável, pois não havia respaldo legal para tais propostas. Para fundamentar corretamente o seu parecer diante dessa situação, a assessoria jurídica orientou o chefe do executivo da seguinte forma: o poder vinculado limita a administração pública a agir estritamente de acordo com a lei, devendo obedecer ao princípio da legalidade. É isso, é a letra A. O poder disciplinar delimita o tipo de projeto que... Não tem nada a ver com isso. Poder disciplinar não é isso, não. O poder hierárquico estabelece uma relação de poderes no qual o executivo deve respeitar o judiciário, ou seja, está submetido... Não, o hierárquico não tem relação com a submissão às leis municipais, quando estamos a tratar de poder hierárquico. Tem a ver com hierarquia, com coordenação e organização da administração pública. O poder discricionário define as possibilidades e limites para o executivo público? Não, ela não define... Não é bem assim. E em função das leis municipais vigentes, devem-se evitar determinados projetos? Bem, não é isso. O poder regulamentar é a base legal para circunscrever o papel do executivo e o gestor público deve se pautar pelas leis vigentes? Não, poder regulamentar não é isso. Poder regulamentar é o poder, né, de editar regulamentos, né, o poder conferido ao chefe do executivo de regulamentar uma determinada lei. 9. O portal de atendimento da Prefeitura de São Paulo, com relação à reclamação de poluição sonora, falou poluição sonora, já sei que é poder de polícia, informa que o programa de silêncio urbano, PSIL, interessante, hein? Ficou bom. Programa de silêncio urbano, PSIL, fiscaliza ruídos excessivos, visando tornar mais pacífica a convivência entre estabelecimentos e os moradores da vizinhança. Em situações como a ocorrência de veículos estacionados na rua, com som muito alto e realização de baile funk, que é o pancadão na via pública, sendo essas denunciadas por cidadãos moradores, serão coibidas pela gestão pública a partir do poder denominado, já sei, poder de polícia, que é um mecanismo que a administração pública tem para conter os abusos do direito individual. O disciplinar eu sei que não é, porque ele tem algum vínculo? Ele está no bojo da administração? Ou ele tem um contrato com a administração? Não. Vinculado? Não, porque a pessoa pode
Não, vinculado não é. Vinculado não é. Discricionário não se aplica nessa situação. Hierárquico, muito menos. Não faz sentido as outras. A letra A é a resposta. 10. A Câmara Municipal do município de Pindorama aprovou lei de iniciativa do Legislativo Municipal criando a segunda-feira sem automóvel para impedir a circulação de veículos dentro da área urbana do município às segundas-feiras. Ao vetar totalmente a lei, sob o fundamento de ofensa ao interesse público e cerceamento do direito de ir e vir, o prefeito do município de Pindorama está exercendo função administrativa, pois está realizando a gestão concreta, prática e rotineira dos assuntos da municipalidade, função política ou de governo, porque o veto constitui ato de superior gestão da vida estatal, praticado no exercício de competência discricionária. Isso é verdade, é a letra B. Função política ou de governo. A letra C, função legislativa típica, não. Função jurisdicional, função de controle, também não. 10 é letra B. 11. Quando se defere ao agente o poder de valorar os fatores constitutivos do motivo do objeto, apreciando a conveniência e oportunidade da conduta, estamos diante de um fato administrativo discricionário, fácil, letra D de dado. 11, letra D. Falou essa expressão, motivo, objeto, valoração do motivo e do objeto, você já sabe que você está a tratar de discricionaria, de ato discricionário, poder discricionário. Quando o legislador atribui certa competência à administração pública, reservando uma margem de liberdade para que o agente público, diante da situação concreta, possa selecionar entre as opções pré-definidas para qual a mais apropriada para defender o interesse público, é correto afirmar que o agente público está no exercício do poder discricionário. Letra E. 13. O prefeito de um determinado município publica decreto declarando de utilidade pública um imóvel situado numa localização privilegiada da urbe. Declarando de utilidade pública um imóvel situado numa situação privilegiada da urbe, onde funciona uma famosa sorveteria para fins de construção de um centro de exposição de artes. O local teria sido escolhido justamente porque o imóvel se situa no centro da cidade. A escolha do local para a construção do centro de exposição de artes vem a ser o exercício do poder discricionário do administrador público. É a letra A. A letra A. É estranho, né? Mas é a letra A mesmo. É isso aí. Ela vai valorar a oportunidade e a conveniência de se praticar aquele ato, né? É o mérito administrativo, os elementos do motivo do objeto. Tudo bem, o ato de desapropriação, desde que se atenda à finalidade pública, ele é um ato válido. 14. No regime jurídico do direito administrativo brasileiro, o indivíduo só pode exercer de forma legítima algumas atividades se obtiver o necessário ato administrativo de licença. Por meio da licença, o poder público exerce o poder de polícia, fiscalizatório. Falou em licença, estou falando de quê? Poder vinculado. Nem vou ler o restante. 14, letra E. 15. Poder que tem por objetivo ordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas. Controle, correção, revisão, correção, ordenar. Vamos colocar a palavra ordenar aqui. Ordenar, organizar, dispor, organização. Estou a tratar de que poder? Poder hierárquico. Viram como é simples? Só localizar. É como se fosse completar as lacunas. Poder que tem por objetivo ordenar, controlar, corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Poder hierárquico. Ótimo. O órgão competente do município Delta, no exercício de suas atividades regulares, constatou que a distribuidora de alimentos CAPA não estava condicionando os alimentos que distribuía com a estrita observância da disciplina estabelecida em regulamento do chefe do Poder Executivo, o qual for editado em harmonia com a lei de regência. Como os alimentos estavam expostos às intempéries do tempo, foram inutilizados apesar da resistência do sócio-gerente da distribuidora. Já estou sabendo tudo do que se trata. Aplicada a multa prevista em lei. Considerando a narrativa, assinale a opção que indica a natureza e as características de todos os atos praticados, bem como a espécie do poder desempenhado. Já sei que esse poder é poder de polícia. Poder de polícia com a prática de atos preventivos e repressivos, normativos e concretos, tendo as características da autoexecutoriedade e da coercibilidade.
Atos preventivos e repressivos. O órgão competente do município Delta, no exercício de suas atividades regulares, constatou que a distribuidora de alimentos não estava acondicionando os alimentos que distribuía com estrita observância da disciplina estabelecida em regulamento do chefe do Poder Executivo, o qual for editado em harmonia com a lei de regência. Como os alimentos estavam expostos às intempéries, foram inutilizados, aplicando-se a multa prevista. Estou falando de autoexecutoriedade e coercibilidade. Poder de polícia, portanto, letra A. A letra A é a resposta. 17. Boa essa questão. Os normativos, o poder de polícia, vocês se lembram que a primeira fase do poder de polícia, ele era o... Qual é o nome que nós damos mesmo naquele ciclo de polícia? A ordem de polícia, professor? A ordem de polícia é o... A ordem de polícia... Peraí. O senhor falou que era legislação com limites e consentimentos, ótimo, e que não é delegável. Ordem de polícia é a primeira fase. Corresponde à legislação, e nós temos isso, não temos? Aqui temos os normativos. O normativo é a ordem que corresponderia à ordem de polícia. E o concreto é o próprio ato de interdição e destruição das mercadorias. É isso. E é isso, tanto preventivo quanto repressivo. O poder de polícia ele tem essa característica. O subsecretário de Estado de Administração, no regular exercício de suas competências, decidiu instaurar processo administrativo para aquisição de produtos de limpeza, o que veio a determinar aos seus subordinados de modo expresso. Então, é necessário um processo administrativo para adquirir-se produtos de limpeza. Ao tomar conhecimento do ocorrido, o secretário de Estado de Administração decidiu revogar a decisão por vê-la como contrária ao interesse público. Sobre o prisma dos poderes administrativos, o ato praticado pelo secretário de Estado é emanação de qual poder? Eu estou corrigindo uma ação que foi praticada pelo subordinado. Estou dentro de uma mesma pessoa. Correção, estou revendo aquela atuação. Estou falando, então, de poder hierárquico. Não só de organizar, mas também como controlar a atuação. Vocês entendem? São duas facetas, assim? São dois prismas. Então, é poder hierárquico, mas foi usado de modo irregular, pois o secretário deveria suspender. Não, falso. Hierárquico, mas foi usado de modo irregular, pois só autoriza a anulação de atos ilegais. Não. Disciplinar não tem relação com disciplinar, não tem relação com a aplicação de penalidade, de sanção. Então, disciplinar não é. Hierárquico, que foi usado de modo regular, pois autoriza tanto a anulação como a revogação dos atos praticados pelo subsecretário. Essa é a resposta. Ele autoriza tanto a anulação, ele decidiu revogar a decisão por vê-la contrária. Ele pode revogar, porque o ato era um ato discricionário e que se revelou não ser mais oportuno ou conveniente. Ele não pode revogar aqui. Eu disse aqui que ele poderia. Poder de fiscalização, poder de revogar. Ou então ele pode anular aquele ato que foi ilegal. Vocês entenderam? A depender assim, de se considerar aquele ato subsecretário ilegal ou de se considerar inoportuno e inconveniente. Eu vou marcar esse aqui. Poder hierárquico, dar ordem, poder de fiscalização. E aqui, esse poder de fiscalização diz respeito a controle. Então, pode ser manutenção, convalidação, anulação ou revogação. Delegação de competência. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outro quadro. Então, vou passar aqui, né, para não se confundirem. É isso que nós temos. Não ficou ótimo, não, mas depois, quando passarmos ali, fica melhor. 18. Os poderes de comando, de fiscalização e revisão de atos administrativos. Estou falando de quê? Controle, correção, revisão.
Correção. Estou a tratar de poder hierárquico. Letra B. 19. A imposição de uma multa ao motorista que diz respeito a sinal vermelho consiste em uma sanção decorrente de qual exercício? É hierárquico. Aquela pessoa ela tem um vínculo de subordinação com a administração, nesse sentido que estamos a tratar? Vinculado, discricionário? Bem, vinculado de certa forma, sim. Normativo, mas temos aqui o poder de polícia, que é o mais adequado. Então, às vezes, nós temos que localizar assim, a que é mais correta. Portanto, letra E, poder de polícia. Poder de polícia. Vamos fazer a nossa última questão de hoje, porque amanhã nós continuamos aí com as nossas outras e vai ser mais rápido porque nós já passamos os esquemas. Poderes administrativos são um conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos com a finalidade de permitir que o Estado alcance seus fins. Nesse contexto, de acordo com a doutrina do direito administrativo, destaque-se o poder hierárquico, que possui estruturação interna mediante o escalonamento no plano vertical dos órgãos e agentes da administração que tem o objetivo, a organização da função administrativa. Bem, é essa a resposta. Isso é verdade. 20, letra A. Eu não sei porque eu marquei letra B aqui, mas está errado. Vamos lá, vamos ver os outros. Está certo. Marcar aqui. Discricionário, que consiste na atuação vinculada do agente público. Não, discricionário não há que se falar em atuação vinculada. Regulamentar, que decorre da prerrogativa de direito público, que é calcada na lei, autoriza a administração pública a restringir o uso e gozo da liberdade da propriedade. Não, isso é poder de polícia, não é regulamentar. Disciplinar, que está ligado à ideia de hierarquia entre os agentes públicos, viabilizando fenômenos administrativos como a vocação e delegação. Estamos a estudar delegação e avocação dentro de qual poder? Será que é esse o poder disciplinar? Não, poder hierárquico, né? Delegação de competência e avocação de competência. Ótimo. Vinculado, que é a prerrogativa concedida de elegerem entre vários contos possíveis falsos também. Portanto, 20, letra A. Bem, eu estou achando essas questões aí bem simples, inclusive. Já estamos na nossa hora, vamos encerrar a gravação agora, e aí eu vou abrir aqui para que possamos discutir um pouco. Se fomos rápidos, se fomos devagar, o que podemos melhorar, enfim, os ajustes.